Vamos respirar bem profundamente e nós vamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para buscar essa sintonia com toda a equipe do Hospital Santa Cruz, com toda a equipe do Pingo de Luz. Nós vamos sentindo a presença amiga de Cíntia, de Cássio, de Ruiz, de Eniamar e de todos os espíritos que estudam junto conosco, para que possamos formar essa egrégora de paz, que possamos nos abrirmos para expandir a nossa consciência, uma expansão de consciência, consciente, e que possamos ter uma tarde de muita paz, de muita serenidade e de muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente inicia pela introdução, né? A gente está iniciando alguma coisa nessa introdução? Eu tenho, mas Ok. é mais pra frente. Na primeira página da introdução, alguma coisa? Eu tenho esse parágrafo aqui. Acreditarão, Inácio. Esteja certo que o homem iluminado com os conceitos doutrinários está renovando concepções rapidamente. Já podemos verificar efeitos positivos desta tarefa de descatolizar, aí tá, né, entre aspas, né, o plano espiritual. Onde você está, Renata? Esse aí é capítulo 1. Isso aí tá no capítulo... Perdão! Tô aqui nesse Aí eu tô aqui procurando. Vira pra cá, o livro vira pra lá. Isso aí provavelmente vai ser terça e quinta, aí eu não tô aqui, aí eu já adiantei, você já sabe. Tudo bem. Mas assim, Eu reconheci o texto que você falou, por isso que eu falei, isso é capítulo 1 já. Ah, velho, eu tô adiantada. Tá certo. Na introdução, na primeira página, tudo bem. Então, todo mundo prestando atenção, né? Porque da onde que você tirou isso aí? Foi um teste. Foi. Renata fazendo teste com a gente. É psicóloga, então os testes sempre gente. Foco. Vamos pro foco aqui. Primeira página. Alguma coisa? Eu não. Segunda página. Eu tenho. Então vamos lá. Naquele Qual parágrafo começa assim, após longos anos na carne. Então é o terceiro período. É o quarto parágrafo. Lá no finalzinho está escrito assim: fui severo defensor da prática mediúnica correta e terminei nos braços de alguns preconceitos. Muito espiritismo na cabeça e coração escasso de vivência afetiva espontânea. Isso é o que a gente vê de acontecer do mais comum. Na realidade, eu acho que, do meu ponto de vista, precisaria ser o contrário, né? A gente desenvolver o espiritismo no coração e utilizar aquilo que tem na cabeça para deixar isso com bases bem sólidas, né? E isso é extremamente importante porque é onde que a gente fala. Cadê os médiuns? Hoje em dia a gente não vai ter a mediunidade que tinha antigamente. A gente já sabe disso. Então esse médium, ele é um médium consciente. E por ele ser consciente, ele acha que ele não tem mediunidade, então é dele. Então é assim, esse sentir não vem. Então, muitas vezes ele está envolvido, ele tem um monte de coisa, tem dele, mas tem do espírito, e ele fala que não está. Porque ele não consegue sentir. E a mediunidade de antigamente era o qual? Era uma mediunidade de inconsciente. Então, todo mundo fala, era melhor. Não, gente. Porque chegou a hora da gente ter consciência para trabalhar conscientemente com o plano espiritual. Entender o que é seu e o que é do outro. E ter essa troca. Isso é uma troca. Deixa elas falarem também. O que vocês acham? Eu, particularmente, acho que você está certa no que você está falando.
Mas o que Eu que ainda vocês não sentem de tenho. tudo isso? Vocês sentem que acontece dessa forma? Que a Eu gente... sinto, Sim, eu já sinto. já senti isso. Eu penso que antes de entrar na escola de aprendizes, eu me considero, agora com a visão que eu tenho hoje, antes eu sou espírita desde 16, 17 anos, mas eu entendia que no caso eu era uma espírita mais intelectual, de ter curiosidade de saber, de mostrar que sabe, gostar de estudar, mas essa questão da reforma íntima não tinha caído a ficha, não tinha, ainda não A tinha espaço vivência. para isso, né? Acho que a escola ela possibilitou olhar para mim, né, e começar a perceber algumas coisas. Eu ainda estou engateando, mas antigamente eu era uma espírita intelectual. Eu fiquei curioso, mas é isso mesmo. E hoje em dia a gente compreende que mesmo a escola, se a gente não tomar cuidado, ela trabalha nosso lado intelectual e não o nosso coração, né? É. Mas eu fiquei curioso com a Virgínia. Ela falou, já fui muito assim. O que mudou na sua Não, vida? já passei por uma situação assim de uma pessoa com muito entendimento e com preconceito, percebi. Só que é de foro íntimo. Hum. Passei, superei, foi difícil, mas eu superei. Depois disso, eu passei me vigiar muito mais, para que eu também não caísse nesse erro. Não que ficou magoado, não. Mas eu falei, peraí, mas eu não sou assim. Eu não fiz isso. Eu tenho certeza do meu eu que eu não fiz isso. Então, a partir disso, então, eu comecei a ficar mais atenta, mais alerta. E isso eu concordo, porque às vezes há tanta intelectualidade, gente, e o acolhimento e o amor, aonde é que fica? É, A Eu prática dos acho que ensinamentos, né? acaba esse intelectualidade acaba endurecendo um pouco o sentimento, Me diz uma se coisa, julgando melhor do que qualquer outra pessoa. me diz uma coisa. Endurecendo, você disse, Virginia? Desculpa. Hum? Endurecendo o sentimento, você disse isso? Tipo assim, ficar, Sim. sabe, como diz sempre a Valéria disse, achando que era a última bolacha do pacote, Ah, tá. entendeu? E a aí vem última a bolacha cobrança, também né? tem a quebra, né? E cansa também a gente. Mas Aí, isso também me trouxe uma lição muito grande, porque aí eu procurei o meu eu mais cada vez mais, e que eu nunca também partisse assim, tipo, eu vou agora eu vou estudar e vou mostrar quem eu sou. Não, não preciso disso, entendeu? Eu tenho duas coisas, né? Eu queria colocar primeiro essa colocação, depois te fazer uma pergunta. Eu vejo muito assim, quando a gente fala de mediunidade, a gente vai estudar para sempre. Porque sempre tem Sim, uma sempre, técnica sempre, diferente. Sempre sim. vai ter uma técnica diferente. Mas existe a diferença da gente aprender a técnica e tentar unir todo o grupo, ou então ficar com aquilo como uma didática. E aí, eu pelo menos, eu parti para aprender as técnicas e trabalhar, arregaçar minhas mangas e trabalhar, e ver como aquilo que o assistido faz. Segunda, aí é uma pergunta. Esses paradigmas que a gente pode dizer assim, você te ajudaram a quebrar também da forma como você trabalha agora? Uhum, bastante, Ah, então tá. Totalmente, bastante. não é que não tenha regras, mas Não, é a sua responsabilidade. sim, minha responsabilidade. Regras precisa ter, né, gente? Porque tem Sim. que ter um controle, uma coisa, um direcionamento, não é? Sim. Mas realmente me modificou bastante o meu modo de ver a mediunidade. Uma eu, coisa que não mudou em mim foi a minha polarização. Porque eu estudava muito, lia muito, replicava muito coisa de livro,
E agora, com esse estudo, que já não é de agora, né? Já tem de um tempo atrás, eu fui para o outro lado. Tipo assim, eu neguei, eu não quero dar aula, não quero fazer exposição, porque eu acho que eu não estou preparada com o coração, entendeu? Não estou trabalhando com o coração. Então, quer dizer, eu fiquei naquela situação. O que eu tenho, eu não estou aproveitando, porque eu acho que eu não desenvolvi o sentimento, então eu estou me negando a fazer, quer dizer, eu saí de uma ponta para outra, sem aproveitar o conhecimento e desenvolver o sentimento. Aí fica complicado, porque eu não tenho um paradigma, né? No meu caso, o meu paradigma, para eu enfrentar outra vez as aulas, para dar aula, para fazer exposição, porque agora eu tenho medo de falar besteira, medo de não responder como o coração diz, né? Como o coração manda, como Jesus responderia. Então Eu, fica. Fala, depois eu falo. eu só acho o seguinte, eu vou falar novamente assim, eu já tenho falado algumas vezes que a gente não deve ser tão pesado com a gente mesmo, tá? É, todo mundo já viu uma balança funcionando, aquelas que tem as duas bandejas, você coloca as coisas que você quer pesar um lado e os pesos no outro, não é isso? Então você primeiro coloca as coisas e a balança fica desequilibrada, não é isso? E aí você coloca o peso do outro, ela fica balançando em torno do equilíbrio. É assim a nossa vida, é assim o nosso aprendizado. Uma hora a gente está puxando muito pro racional, outra hora a gente está puxando muito pro emocional, pro amor. E a gente vai ter que ir trabalhando para que essa variação seja cada vez menor até a gente atingir o equilíbrio. Mas e esse equilíbrio não vai acontecer na Terra nem de regeneração. Esse equilíbrio vai acontecer lá na frente. Então, precisamos realmente perceber isso que está acontecendo, mas o que a gente precisa fazer é o seguinte: o que eu preciso colocar de peso do outro lado ou tirar de peso deste lado daqui para que eu consiga chegar próximo do equilíbrio, né? Porque do jeito que a gente com esse amor imperfeito, somente o amor também não vai funcionar. Por quê? Porque o nosso amor é egoísta. Então a gente acha que está amando, mas sem a razão para avaliar isso, a gente não vai conseguir. A Virginia queria falar e depois eu venho num complemento da Maria Rita, por favor. Não queria, Virginia? Você fez assim? Não, a gente concordo com o que o Sérgio falou. A gente tem que buscar esse equilíbrio, tirar um pouco daquele peso e colocar alguma coisa mais leve, ou seja, aquilo que vem nos fortalecer, vem nos amparar, entendeu? Então a gente tem que estar sempre nesse contrapeso. Eu já passo já, Leda. Eu só queria falar uma coisa. Aqueles que estão iniciando com a gente no Espiritismo, né, com essa parte aqui do Pingo de Luz, eram pessoas que estavam vindo do catolicismo, Sim. que vinha do Espiritismo, mas como assistidos. Uma parte daqui, que está aqui, é assim. A outra parte estava dentro da casa espírita. Seja ela a federação, USE, aliança, seja ela qual for, ela estava ali. O que a gente recebe quando a gente está dentro como assistido? A gente recebe um certo acolhimento, às vezes não é da forma que a gente queria, mas a gente recebe um acolhimento. A gente recebe alguns puxões de orelha para que a gente caminhe, né? Dentro, quando a gente se torna trabalhador, a gente é conduzido com regras. Eu não sou contra as regras estão ali. Mas a gente fala do quê? A gente fala da filosofia, da ciência, daquilo que nos embaseia para que a gente possa provar que o Espiritismo existe e que existe essa vida após a morte. É assim que a gente trabalha dentro da casa espírita. Quando a gente sai da casa espírita, os trabalhadores, e quando eu quis falar em relação a nós, abrimos o Pingo de Luz. Ele traz esses conceitos. Somos de lá, a gente não perdeu. Só que a gente ampliou
num sentido assim. É Se isso não que eu ia tiver falar. o amor, se não tiver esse acolhimento, se não tiver este olho no olho, eu não consigo tocar aquele que está precisando, né? E esse limbo que a Maria Rita colocou, né? A vivência que ela estava, ó, eu tinha certeza daquilo, porque aquilo a gente fazia. A gente é treinado. É aquilo que eu falo do treinamento. A gente é treinado para isso. Como também esse fator é o quê? Não há treinamento para sentir. Há o quê? Abertura. Uhum. Eu vou me abrir. Eu vou trabalhar os meus sentimentos. Eu vou me acolher. Enquanto eu estou no posicionamento, é aquilo que assim, eu falo, eu, Valéria, eu cresci muito mais em 3 anos de pingo de luz do que eu cresci nos 26 anos que eu estive dentro da casa espírita, dando palestras, coordenando, fazendo alguma coisa, trabalhando, coordenando, estando ali, trabalhando de segunda a domingo. Com o pingo de luz, eu tive o meu crescimento interior. Eu comecei a sair de um limbo Então, que estava. Eu também. Você entendeu? Então o olhar para dentro, eu estou me olhando. Então, assim, é aonde que ele fala. O que falta muitas vezes é isso, esse sentir. É fácil? Não, é desenvolver. O outro era treinar, agora esse daqui eu tenho que desenvolver. Então eu só dou o passo se eu conseguir. Essa é a diferença. A parte racional é um treinamento, é uma informação que vem de fora. Uhum. Quando você fala da parte do amor, do sentimental, é a gente trabalhando com a gente mesmo, porque ninguém tem como falar assim, não, faz isso que vai dar certo, porque cada um é uma pessoa, né? A Ó, Solange que primeiro a Leda, depois a Solange. A Leda queria falar primeiro. posso falar? Eu ia falar justamente o que você falou. Como nós começamos aqui, numa outra forma, eu acho que a gente já começou diferente. Eu acho que vocês dirigiram a gente para diferente, já com um olhar, já para se entender, já para se compreender, já de uma outra forma. Não tanto com estudo, né? Assim, decorar e estudar, mas, lógico, estudando, mas já prestando mais atenção nos sentimentos, já direcionando a gente de uma outra forma. Eu acredito nisso, é isso que eu ia falar. Mas você falou, Valéria, você falou brilhantemente, mas eu acho que é isso mesmo. Não sou eu, a gente tem, ó, presta atenção, aqui é a mediunidade. E isso eles têm deixado muito claro, tanto eu quanto o Sérgio, a gente está sendo muito utilizado por Cíntia, por Cássio, por Ruiz e por Eliamar, para que se encaminhe esse grupo para abrir toda essa expansão de consciência. Então, assim, se você reparar bem, não é a forma como eu falo. Então, não sou eu. Sou eu e não sou eu, tá bom? Você entendeu? É misturado. É tudo junto e misturado. Mas O que eu queria eu colocar, acho que é isso mesmo. o que eu queria colocar é corroborando o que a Renata disse, a Leda disse, você e o Sérgio falaram é a mesma coisa. Nós começamos o nosso estudo com a pandemia, nós começamos os trabalhos e com os livros, realmente, a gente foi abrindo a nossa cabeça. Primeiro que eu só tinha aquela vivência que eu falei de ir na casa espírita, tomar o passe e voltar. Agora não, com os livros a gente está despertando mesmo, está raciocinando em cima disso e a gente está buscando o sentimento, colocar isso na prática, na vivência diária, esse entendimento que a gente está tendo aqui do livro para o nosso dia a dia,
se policiando mais, tentando exercitar mais os sentimentos que são aqui colocados para a gente, e realmente acolher o outro no momento, ter um olhar de empatia, um sentimento mais, uma sensibilidade maior que antes eu não tinha. Então, isso, para mim, faz toda a diferença. Alguém mais, alguma coisa anotou neste capítulo? No capítulo todo, eu Não, marquei. na introdução. Na introdução. Na introdução. Eu estou na introdução. Eu marquei. Mas eu acho que eu marquei só por marcar, porque eu risquei do lado. Vou ler, tá bom? Tá. Começa assim: ante essa luz da bondade que tem norteado nossos passos e nos concedido a graça de sermos úteis, de mim mesmo só posso testificar que sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então, Esse é José Mário. Esse é José Mário falando desse sentido. E sabe por quê, né? Porque todo mundo que trabalha para o Cristo, ele é um apóstolo, ele é um discípulo de Jesus. Ele está ali, ele está fazendo a obra do Cristo. Seja onde for, seja na católica, no espiritismo, no evangélico, aquele que tem esse fator, essa fé, que fala... De apóstolo, de pregar, né? De pregar. De pregar no bom sentido, né? De divulgar a doutrina. Isso. E aí ele fala, eu não me sinto um apóstolo, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Mas a gente é o que é, né? Mas, olha, é uma coisa interessante. Não tem como a gente silenciar. Se a gente encosta uma pessoa com um problema em você e você não fala, eu não consigo mais. Se a pessoa encosta em mim e fala que está com um problema de câncer, eu vou falar o quê? Não vou falar nada? Eu não tenho lugar para isso agora. Onde eu estou, eu vou e começo a falar, divulgar o Pingo, nosso trabalho. Eu só vou pedir uma coisa, divulguem em um Pingo, quanto vocês quiserem. Estamos aqui para trabalhar. Se a gente tiver que terminar 11 horas da noite dando passes, perfeito. Mas, por favor, peçam para as pessoas comparecerem no acolhimento. O passe, ele não vai fazer nada, ele não vai chegar se a pessoa não estiver no acolhimento. E muitos estão vindo e não vêm para o acolhimento. Porque é no acolhimento que ele vai se abrir. Trabalho, né? Vai descarregar a energia densa que está em volta dela. Os espíritos vão conseguir fazer esse auxílio. Os espíritos que acompanham o assistido vão receber a mesmo acolhimento e podem transformar-se também. Porque assim, ó, a gente não consegue, não é maldade. A gente joga energia, a energia escorre. Porque a pessoa não está nem ali. Pessoa, às vezes, de sexta-feira, quando a gente trabalhava, a gente ficava sabendo, às vezes, que a pessoa estava no barzinho. No barzinho, quando a gente trabalhava de sexta. A gente trabalha de sexta agora, mas não é dessa forma. E geralmente o assistido que vai ser assistido está sabendo. Mas a gente eu vou complementar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou complementar isso, que realmente é isso que acontece. Muitas vezes, alguém chega próximo de mim com algum problema, e aí eu falo do Pingo de Luz. Quando eu falo que a plataforma é Zoom, a pessoa fala para mim, eu não sei mexer com isso. Aí eu falo assim, pede para alguém te ajudar. Aí a pessoa fala, então tá, mas não vem. Esse é o grande problema. Então, a gente quer ajudar, mas não adianta a gente colocar na assistência, fazer uma ficha, e a pessoa não consegue entrar no sistema. E por mais que você fale, olha, você precisa participar para poder ser ajudado, é complicado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que eu vou me arrepender porque vão brigar, vão ficar vibrando negativamente para mim, mas tudo bem, eu vou falar, né? Essas pessoas que fazem isso, elas não estão suficientemente doentes. Elas estão reclamando muito. Sabe por quê? Se você fala assim, olha, você está doente, tem um médico, fulano de tal, eu não sei onde que é aquele clínica, mas
olha, é baratinho, você vai lá e ele consegue curar todo mundo que queira a cura. Pode ter certeza que se a pessoa está doente, ela vai procurar no mapa, vai procurar na internet, vai procurar onde for para saber como é que chega nesse consultório. Então, quando a pessoa realmente está doente, ela vai atrás. Se ela não foi ainda, é que ela não está doente o suficiente. E espero que nunca fique. E aí, onde que tá, gente? Aí tu não vai, mas antigamente, a gente está em 2023. Toda essa tecnologia veio para que a gente possa fazer o bom uso. E o bom uso continua sendo a palavra. Porque se você vai num centro para fazer cura, a primeira coisa que tem é a palestra. Se você vai se você vai num centro tomar passe, a primeira coisa é a palestra. Se você vai numa desobsessão, a primeira coisa é a palestra. Por que no Pingo de Luz o acolhimento Seria diferente, né? seria diferente? Ah, mas antigamente, nós não tínhamos trabalhadores suficientes. Um Pingo de Luz conseguiu alcançar um pouquinho dessa maturidade. Então, o acolhimento é extremamente importante. E o que a gente vê, que parte desses que participaram do Pingo de Luz, da assistência espiritual do Pingo de Luz, antes da gente ter o acolhimento de amor, por não se envolverem com as vibrações que a gente faz diariamente, ou eles voltaram a ficar doentes. Por quê? Porque aquilo que motivou a doença não foi curado. Estava só em stand-by, né? Estava só... Fica lá. E a gente fala, né? A gente fala, mas a pessoa... É livre-arbítrio. Então, não está suficientemente doente. Não está suficientemente doente. Está sofrendo? Claro que está. Não estou desmerecendo a dor de ninguém. Mas doesse tanto que falasse assim, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, procurava alguma coisa diferente. Nem que não seja no Pingo de Luz. Não, pode ser na Igreja Católica, na Evangélica, na Aliança, na Federação. Onde que for, procurar uma ligação com Deus da forma como que aquela pessoa entenda isso melhor, é o que precisa. É o que precisa. Porque a gente só fica doente porque a gente se afasta de Deus. Aí a gente volta... Ontem mesmo, sentado aqui no calçadão, né? Estava com os cachorrinhos, passou uma senhora que é de São Paulo, mas quando ela vem para cá, ela frequenta o centro Eurípides Barçanufo, que fica aqui no Canto do Forte. Ela disse que é muito bom, ela sabe os dias que tem os trabalhos, tudo isso. Logo em seguida chegou um rapaz que ela conhece, aí ele falou, olha, é muito bom, sim, mas faz 2 anos que não frequento, eu preciso voltar. Eu estou sempre falando isso para mim. Então, é bem isso, né? As pessoas precisam, mas alguma coisa impede que elas prossigam, né? Sim. Uma coisa não, a zona de conforto, né? A zona de conforto. Então a gente vê, quando a gente começou o Pingo de Luz, chegou a ter 26 pessoas nas vibrações. Hoje, nessa semana aqui, nós chegamos a fazer vibrações com 6 pessoas. Com 6 pessoas. Então, são escolhas. E tá certo, tá errado, ninguém julga isso. Quem julga é a própria pessoa, né? Mas só para exemplificar o peso que se dá em diferentes momentos da vida, né? Isso tá tudo certo. Eu só queria encerrar, porque a gente já está chegando no horário, só falando um pouco da última frase desse parágrafo que a Leda leu. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso chama-se autoaceitação. Não tá falando. Ele admite que não é o ser perfeito, mas agradece por ser o que é. É isso que a gente precisa fazer. Agradecer pelo que a gente é hoje em dia, mas buscar ser melhor, sempre. Sempre procurar ser melhor. Podemos parar aqui? Sentiremos-nos, ou vamos encerrar a introdução, né? Sim. Isso, acabou.
Então a gente começa Terça-feira. na terça-feira Conversa a entre conversa amigos. entre amigos.